sei se vocês concordam, mas eu imagino que essa seria uma situação secundária, se o homossexual ele nasce homossexual ou se ele torna-se homossexual. O que a gente está discutindo hoje, o que o vento está soprando no sentido, é de que se existe respeito. Agora, se ele nasce ou se não nasce, se é o fator externo que provoca ele... Acaba botando sempre o dedo na mesma coisa. Eu acredito que... Não é fundamental, Eu não vou falar nada, só vou dizer o seguinte... Não, pode Mas falar, é bom, pode isso é um falar. debate, Deve isso é bom falar. para debater. Essa é para debater. Eu só vou dizer assim, tem uma diferença, assim, que vai, vamos dizer assim, a base ontológica e tal, que é o seguinte, aceitar implica em que, então, você não pode se escolher na essência, entendeu? Sim, sim. Aceitar, Tu no acha fundo, que é uma implica escolha? que é uma condenação, no final das contas, que tu vai ter que levar. Tu acreditas que é uma escolha? Eu não acredito. Há estudos sobre isso. Né? Há estudos também que falam Isso aí contrário. Eu estou dizendo que isso é muito mais para, vamos dizer assim, para liberdade de escolha, de ser hétero e homem, isso é decisivo. Mas é nesse sentido que eu queria marcar esse ponto, que eu sei que sempre acaba sendo nevrálgico, né? Não, mas eu acredito que nós vamos partir para um momento que nós não vamos amar o sexo, e sim a pessoa. Exatamente. Eu acredito que vai chegar esse momento. Porque o sexo ele é um complemento do amor que tu sente pelo teu próximo. Afetividade do amor. Você tem, às vezes, num relacionamento, se torna a questão da amizade, do respeito, do carinho. E isso tudo está acima do sexo. Eu vejo que o sexo ele vem em segundo plano. E quando nós partir para esse estado, já vai ser um grande avanço. Nós temos um mundo hoje muito violento. É claro que o mundo mudou. Claro. Há 4 anos atrás, Renato, é que o negro pôde julgar. Exato. Até então ele era só julgado. Em 2007, quando o presidente da República nomeia um negro, o ministro Joaquim Barbosa, foi a primeira vez na história do Brasil que o negro pôde julgar. E não só ser julgado. Na nossa Suprema Corte, né? Mas que representa, isso eu vejo uma mudança muito significativa para todos os movimentos sociais, mas também para a questão mudar, significativa e não superada, né? E mostrar que todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Antes do intervalo, Daiane. Não, eu só acho muito incrível a gente estar discutindo isso hoje, assim, em 2011. E na época de Roma, os Césares, para demonstrar poder, eles tinham que se apaixonar por homens, não por mulheres. Eles tinham homens do lado deles. O Alexandre o Grande dominou várias... nossa, foi um dos maiores... E ele não morreu por uma guerra, e sim pelo amor. Porque senão eles demonstravam fraqueza se fossem apaixonados por mulheres. Então eles usavam as mulheres para procriar. E o homem que eles amavam, que estavam do lado deles, a pessoa que eles amavam era um homem. Então é incrível. Bom, até a própria morte de Alexandre o Grande não foi no combate a uma guerra, e sim pelo amor de um homem. Exatamente. Né? Então é muito forte. O que era a mulher nessa época, né? Esse que é o grande problema. Procriativo. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes as opiniões do Richard Rosa e também da Isabela Rosa. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo a Semana da Diversidade. Domingo tem a Parada da Diversidade ou a Parada Gay. E nós temos várias manifestações por aqui. Vale lembrar que às 11 da noite nós estaremos com uma programação especial sobre a enchente em Santa Catarina, a chuva que provoca danos, prejuízos e muita preocupação, acima de tudo, no Vale do Itajaí. Já são 500 mil pessoas afetadas pela chuva no estado, 20 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas e 14 municípios em situação de emergência. Em instantes, iremos trazer informações a respeito da chuva. E essas imagens são do rio Itajaí-Açu, na Avenida Beira Rio, em Blumenau. O alagamento. E, claro, depois das 11 da noite a gente vai ilustrar com muitas imagens e informações com as autoridades, mas, acima de tudo, o alerta para a sociedade catarinense. Voltamos aqui ao nosso programa, discutindo neste tema de hoje a questão do preconceito e a Semana da Diversidade. A opinião do Richard: temos que respeitar a escolha sexual, mas não acho que seja algo natural ou normal.
a própria anatomia humana se define, é o que diz o Richard. A Isabela Rosa, a aceitação homossexual pela sociedade virá com o seu amadurecimento. Caminharemos, mas não será um trajeto simples. É a opinião da Isabela. Obrigado, Isabela, pela sua atenção, Richard também pela participação. O que nós temos do ponto de vista da educação, né? Porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de educação. Os casais, a escola está passando uma informação já mais moderna, mais adequada para o nosso tempo hoje. Será que os pais, as famílias passam essa condição da homossexualidade como algo natural ou ignoram este assunto? Nós estamos num momento, na realidade, de transição. Penso que há contextos, vamos dizer assim, de mentalidade mais aberta, em que isso já está mais, vamos dizer assim, assimilável, já está um contexto mais normalizado, vamos dizer assim. Agora, isso não está acontecendo em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os contextos, e várias campanhas, por exemplo, o próprio combate ao bullying vai na direção de retirar esse tipo de discriminação, não só em relação à questão aí da sexualidade, mas como qualquer forma de discriminação, né? Agora, assim, o que eu penso que é importante ver é isso, concretamente, na medida em que tem casais homoafetivos, que agora com o direito que podem ter de adotar filhos, vão ter filhos de casal, isso vai começar a ser algo que, pela própria realidade, vai tornar natural, como se diz, tornar normal no sentido de tornar regular, que isso ainda não é. Hoje é regular o quê? Hoje é regular ser filho de pais separados, é regular ser filho de mãe solteira, é regular ser filho de produção independente, né? Hoje a gente já tem uma possibilidade muito mais diversa em que as crianças se misturam e não querem saber, é o primeiro pai, é o segundo pai, é a primeira mãe, é a segunda mãe, de uma maneira muito mais natural. Eu sou filho adotivo ou sou filho biológico, isso está muito mais possível. O que não está muito comum é porque não existe ainda muito estabelecido filhos de casais homoafetivos. Mas qual é a orientação da psicologia na questão da criança? Quando a criança te questiona, porque assim, todos nós ou temos um amigo, ou um vizinho, ou um parente homossexual. Quando a criança te questiona, eu falo para ela o fato real? Não, eu homossexual, por orientação, falo do processo natural daquele casal. Veja bem, aqui, por exemplo, a mãe e o pai, nós temos uma relação amorosa, uma relação heteroamorosa. Aquele rapaz, aquele outro, que tem o teu amiguinho filho, tem uma relação com isso na base familiar. Amorosa. Na base familiar, tu diz assim na questão familiar. Amorosas, mas uma hétero, outra uma amorosa. Né? Qual é a diferença dele? A diferença é que ele é criado por dois pais ou por duas mães e tu é criado pelo pai e pela mãe. Ou até pode ser criado pelo pai, pela madrasta, ou pela mãe e pelo padrasto. Precisa pôr assim, em termos de realidade mesmo, como as coisas acontecem mesmo. A criança tem essa capacidade de visualização. Eu acredito. Isso que vai possibilitar que ela lida com a realidade. Agora, veja bem, os pais, para conseguir fazer isso, eles têm que ter condição de fazer isso. Sim. Né? Eu acredito que... A questão da escola com o segmento também, e a escola também fazer isso. E entra a questão da bagagem cultural, né? Dos pais, né? Das famílias. Você sabe que nem todo pai, nem toda mãe vai conseguir fazer dessa maneira. Enfim, aí vem a questão de como também essa possibilidade até de adotar um filho e tudo envolve o próprio casal, envolve a família do casal, né? Como o Thiago disse, né? Às vezes o casal é um casal homossexual, que constitui a família, mas tem lá suas dificuldades com a sua família. Né? Então, vai adotar o filho, mas vai ser neto, né, do pai, vai ser neto da mãe. Esse casal vai ter que ver como arranjar esse filho nesse conjunto, como qualquer casal na realidade, né? Porque, por exemplo, se uma mulher, você, assim, para dar um exemplo meio, né, que aparece bem, uma mulher loira casa com um homem negro. Hoje a gente já está com isso mais regularizado, um homem afrodescendente. Não tem problema nenhum, quer dizer... Se a família não tem preconceito, agora se tiver, vai ser um problema. A preocupação das famílias é que essa criança vai ser criada por um casal homossexual, ele vai ser um homossexual.
Mas qual é o problema essa aqui dessa Justo, e outra, não se o homossexual não nasce do homossexual, ele nasce do casal hétero. Exatamente. Então, mesmo o casal hétero não sabe se a educação futura dá certo, né? Então, não se pode dizer também, essa receita de bolo pronta, de que o filho do homossexual vai ser homossexual. Eu acredito que a família contemporânea, ela hoje, ela vem no avanço no meio jurídico na questão da adoção por casais homoafetivos. Agora, acredito também que o combate à homofobia deva se passar pela escola. É ali que está se formando a respeitar. Nós aprendemos a respeitar os índios na escola. Nós aprendemos a respeitar várias tribos que existem dentro da escola. Só se combate a homofobia dentro das escolas. Não tem outro. Não tem outra via. Infelizmente, a presidente, ela foi, de uma certa forma, faltou coragem, ela teve dificuldade no Congresso, na qual chegaram a ameaçar, naquele momento, que se ela permitisse o combate à homofobia dentro do colégio, os parlamentares iriam assinar a convocação do ministro Palocci. Então, essa bancada que fez com que a presidente voltasse atrás e dissesse não vamos avançar essa discussão. Tiago, eu tenho aqui a Clenise, rapidamente aqui, a Clenise Fávero. Ela diz assim: a sociedade também era contra a abolição da escravidão e assim foi feito. Se formos esperar que a maioria concorde, as minorias nunca terão seus direitos reconhecidos. E é o objetivo do Brasil, da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceito. Já houve casos em que uma parte da sociedade achava que outra parte não tinha direitos por serem quem eram. Era o nazismo. Quem nunca sofreu preconceito, os héteros, não pode julgar a luta de quem já sofreu. É o que diz aqui a sem dúvida nenhuma, no movimento negro, se não houvesse toda aquela trajetória, se Zumbi dos Palmares não tivesse feito várias manifestações, hoje nós podemos falar manifestações, né? Mas naquele tempo não, era um momento mais no escuro, né? Você não podia ser ouvido, o negro tinha que ser submisso ao branco, né? Então essa dívida que o Brasil tem com a comunidade, com uma parcela da sociedade negra, é uma dívida muito grande. E nós temos que resgatar essa dívida como? Eu sou plenamente a favor das cotas, porque as cotas estão permitindo hoje você ver as universidades, os negros ingressando nas universidades. Então nós temos uma parcela, né, para ser resgatada da população, da história do Brasil. Sim. O Brasil não foi feito só por brancos, foram feitos por negros, só que os negros não tinham os direitos, somente os deveres. Então, quando se busca, quando se faz essa discussão, e aí, mais uma vez repito, hoje no Brasil, o único movimento que vai às ruas, né, de uma forma diferente, né? Não é aquela forma, talvez, tão agressiva e violenta, quando foi lá atrás com os Zumbi dos Palmares, mas é uma forma que tem de chamar a atenção dessa sociedade que é machista, homofóbica e racista. Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, o avanço na legislação, até que ponto houve esse avanço? Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A qualquer momento, novas informações sobre a enchente em Santa Catarina, o impacto da chuva e atenção especial para o Alto Vale do Itajaí e Vale do Itajaí, o nível do rio Itajaí-Açu e a situação dos municípios de Rio do Sul, Blumenau, enfim, iremos trazer informações sobre a enchente logo mais aqui no Conversas Cruzadas e depois das 11 horas da noite numa programação especial aqui na TV Com. Hoje a gente está falando também da chuva e o nosso tema central é a Semana da Diversidade e a Parada da Diversidade, ou Parada do Orgulho Gay, no próximo domingo. Onde nós temos o avanço da legislação com relação à união civil, entre pessoas do mesmo sexo, garantias para os homossexuais. Onde é que está o avanço maior? É essa decisão do STF? Boa noite. Assim, o Renato, há que tem se feito um pouquinho de confusão nessa questão da decisão do STF. A princípio, eu gostaria de dizer que a cidadania venceu lá no julgado do STF. O que ocorreu ali?
O STF reconheceu a união estável a casais homoafetivos e hoje ela está juridicamente reconhecida. Juridicamente. Isso significa que a garantia de pensão, por exemplo? Calma lá. Aí, assim, a partir do momento que se reconhece uma união estável, se tu comprova isso judicialmente, essa união estável, tu passa a ter daí direitos decorrentes. Tipo, que seria adoção conjunta, ajuizamento de ação em segredo de justiça, direitos previdenciários. Não, a Previdência já prevê isso há Isso muitos já anos. tinha, não é questão, já são direitos adquiridos anteriormente à decisão do STF. Tá, perfeito. Que é a questão da Previdência, a questão da declaração em conjunto do imposto de renda. Tem mais uma questão aí conquistada, A questão do plano de saúde. a questão isso do plano de saúde, o auxílio reclusão, se eu não estou enganada, também se pede via administrativamente. Mas voltando à questão da união estável, quais os direitos aí inerentes, né, que veio com esse reconhecimento da união estável? O gozo de férias no mesmo período, o saque do FGTS, inclusão como dependente, inclusão nos planos privados, a adoção, porque a partir do momento que eu reconheço uma união estável, o que é a união estável? Eu comprovando esses requisitos da união estável, que seria a convivência duradoura, o respeito, a mesma questão dos casais héteros, né? A partir do momento que eu comprovo isso, eu vou pedir judicialmente a conversão dessa união estável numa sentença, o juiz vai dar uma sentença, através dessa sentença, aí sim eu vou pedir o casamento civil. Porque o tabelionato, ele não interpreta a lei. Não se pode confundir assim. Nós dois somos um casal homossexual, eu vou no tabelionato, eu vou ganhar um registro civil e tudo bonitinho. Não, não é assim, não funciona assim, né? A partir dessa sentença, eu vou, sim, pedir a conversão em casamento civil. Então, há que ter essa distinção. A união estável, ela é natural. O casamento civil não é natural, né? Há uma pequena distinção aí, né? Sim. Não sei se eu me fiz entender. Não, eu acho que está claro. Agora, isso representa na prática, porque às vezes há uma decisão da Suprema Corte Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, mas há uma dificuldade para isso chegar no andar de baixo. No andar de baixo, há um impacto imediato, há facilitação para adoção e outras medidas legais, garantias para os casais? Será que não? Não há. Não, nenhuma. Não há. Porque o que vinha... E a gente vive numa sociedade tão... Na verdade, não, a gente vive numa sociedade hipócrita, na verdade. Porque aí, se você imaginar assim, que nós temos um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, nós temos ministros, como nós estávamos comentando ainda há pouco, homens decidindo se uma mulher tem o direito ou não de fazer um aborto de feto anencefálico, homens decidindo. Se a mulher tem esse direito, homens que não engravidam, que não geram. Então, assim, eu acho que é muito importante que se dê voz a essa minoria e comece a absorver isso de verdade, entendeu? Porque eles são uma maioria hoje, eles não são mais uma minoria. É muita gente. Mas eu queria perguntar, por exemplo, se um casal afetivo entrar, vamos dizer assim, para tentar adotar uma criança, ela não vai concorrer com as mesmas possibilidades legalmente, eu estou falando, né? Casal hétero. De um casal hétero? Concorre, só que com as mesmas possibilidades. Não, tanto que o judiciário vem concedendo. Aqui no nosso estado, podemos até citar casos de adoção por casais homoafetivos. Com certeza vai ter que preencher lá os mesmos requisitos dos casais héteros. Aí preencher aquele formulário, dizer a criança que gostaria de adotar, a idade, tudo isso. E outra questão que assim é priori dos juízes é a questão do melhor interesse da criança. A partir do momento que o juiz evidenciou isso aí, ele vai conceder. Desde 2000, 2001 já vinha se concedendo a adoção a casal homossexual ou individualmente o homossexual, até um mascarava, né, entrava lá individual, mas era o casal que ia criar aquela criança. Há um prejuízo para a criança aí? Há um prejuízo quando um só Pessoal, nós temos apenas 40 segundos até o final do programa. Tiago, quantas pessoas são esperadas no domingo? Olha, o ano passado nós contamos com um número de 110 mil pessoas. Esse ano a organização da parada está esperando um público de 150 mil pessoas. Começa a que horas? Começa a partir das 14 horas. Quero aqui fazer o convite para a família florianopolitana, o estado de Santa Catarina e o Brasil, para que compareça, né, que faça valer esse direito. E, sem dúvida nenhuma, não é um evento voltado só
para o público gay, é um evento que pede o fim do preconceito, né? E a gente quer construir, né? E junto com os simpatizantes é que contribui para que nós chegamos a esse número de 110 mil pessoas que foram no ano passado. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, e agradecer em especial para vocês também em casa. Eu vou fazer o seguinte, vou me despedir do pessoal aqui e eu volto daqui a pouco. Nós iremos fazer um programa especial das 11 da noite até a meia-noite, pelo menos, para trazer informações a respeito da enchente que atinge mais uma vez Santa Catarina, em especial o Vale do Itajaí. O rio Itajaí-Açu já transbordou. Nós iremos movimentar toda a reportagem nossa mobilizada e em instantes estaremos aqui de volta. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!